boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Escritores, e diz assim: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Palavras de Jesus, narradas em Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz aqui uma reflexão sobre as palavras de Marcos, narrando as palavras de Jesus. Em verdade, Jesus nos chama a atenção para aquilo que é falso, aquilo que atenta contra as virtudes, aquilo que atenta contra a elevação moral e espiritual. E cá entre nós, os dias de hoje estão cheios dessas literaturas. Por vezes, as pessoas acham, eu estou vendo uma revista, estou lendo um livro de romance, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou assistindo um filme. É um lazer? Sim, é um lazer. Mas tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, lemos, nós estamos jogando para dentro de nós. E aí nós nos tornamos um depósito de tudo aquilo. E costumeiramente começamos a reagir segundo aqueles conceitos colocados naquelas leituras, naqueles filmes, naquelas conversas. Por isso, uma conversa não edificante contribui para o nosso atraso espiritual, porque ela vai levar subsídios para dentro de nós, para que nós, inconscientemente, comecemos a utilizar estes subsídios no nosso cotidiano.
Se você coloca arroz bom numa panela, quando você for lá pegar, você vai tirar arroz bom. Mas se você tiver colocado nessa panela um arroz azedo, obviamente que você vai tirar o que tem lá dentro. Assim, aquilo que nós colocamos dentro de nós constitui o alimento da nossa alma, do nosso espírito, do nosso entendimento intelectual, da nossa concepção de verdades. A nossa estruturação íntima é alimentada com aquilo que nós buscamos do lado de fora de nós. Não há como mudar isso. A grande realidade é que nós somos os criadores de nós mesmos. Porque quando nós alimentamos erradamente o nosso intelecto, nós vamos ter ideias nocivas para nós mesmos. Agressividade, debates infrutíferos, ou seja, todas as coisas que não constituem valores espirituais. E quando nós falamos em valores espirituais, nós devemos sempre nos lembrar que Jesus é o nosso expoente maior. E como tal, as palavras dele devem ter um peso superior a todas as outras. As suas ideias e os seus conceitos devem ter primazia dentro de nós quando nós vamos buscar alguma coisa dentro de nós. Porque o nosso conteúdo, ele é formado por tudo aquilo que nós recolhemos, como já dissemos. Mas se não temos as palavras mais elevadas, se nós não temos as virtudes intelectuais, como é que nós vamos professar tal coisa? Como é que nós vamos nos guiar nesse mundo onde o mal feito parece ser muito maior do que o bem feito? Onde os desregramentos são muito mais apreciados que as virtudes. Então, meus irmãos, são nossas escolhas. São essas escolhas que fazem com que cada um de nós seja como são. Ou seja, eu tenho o meu modo de ver o mundo porque ele é constituído por aquilo que eu busquei de entendimento, de compreensão. E isso faz com que eu seja estruturado dessa forma. É por isso que Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a liberdade, ela não se coloca aí como uma autorização para que nós busquemos tudo que esteja ao nosso redor. Até é importante conhecer. Mas é preciso, acima de tudo, ter discernimento. Porque é como diz o nosso irmão Paulo de Tarso: tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Assim, nós devemos também ter o nosso senso crítico. Não é porque eu vi uma coisa, que eu ouvi outra coisa, que eu assisti um filme, eu assisti uma série, ou que eu ouvi tal coisa, li no jornal, li um livro, que eu devo colocar aquilo como verdade aplicável na minha vida. Porque aí eu estarei jogando fora as verdades mais elevadas. E sem estas verdades elevadas, sem este conteúdo mais elevado, eu estarei me condenando
a viver nas faixas inferiores das vibrações. Porque aquilo que é elevado tem vibrações elevadas. E aquilo que não é elevado tem vibrações grosseiras, compatíveis com o plano em que está. Se eu quero ascender a um plano mais elevado, obrigatoriamente eu tenho que ter vibrações mais elevadas. Então, diante disso, as palavras de Jesus, chamando a atenção para aquilo que os intelectuais escrevem, é preciso que a gente coloque ali o senso crítico. O que é plausível, o que não é plausível, o que é aplicável, o que não é aplicável, o que é destrutivo e aquilo que não é destrutivo. Nós devemos, sim, aprender, conhecer, buscar. Porque o conhecimento nos torna grandes. Mas nem tudo eu devo. Assim, busquemos o entendimento das coisas mais elevadas. Busquemos nas palavras de Jesus o norte para as nossas ações. Busquemos dentro de nós aquele conhecimento que nos estruture para nos tornarmos uma pessoa melhor. Ou a gente está a caminho de ser bom ou estacionado. Porque, como disse Jesus, bom é meu Pai que está nos céus. Se ele, Jesus, assim o considerava, imagine nós no nosso estágio evolutivo atual. Era isso que tínhamos, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos fazer escolhas corretas. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre.